então, seu novo nome? Volnês. Aos 17 anos, João Maria de Lima muda de nome. Deixa para trás o nome de batismo dado pela mãe e passa a se chamar Volnês Lima de Barros Dantas, nome escolhido pelo pai. Não foi apenas o nome de João Maria que mudou naquele dia. João, que teve uma infância pobre ao lado da mãe e do padrasto, passou a morar com o pai, um comerciante bem-sucedido em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Para o menino pobre, o comerciante era mais do que um pai. Era um ídolo, um verdadeiro modelo. Ele imitava ele em tudo. Ele falava, o meu pai é meu ídolo. Ele se vestia igual ao meu pai, ele andava igual ao meu pai, ele falava igual ao meu pai, ele queria ser o meu pai. No dia 3 de setembro de 1990, o ídolo de João, ou melhor, de Volnês, foi assassinado a facadas por 2 homens dentro da casa onde morava. Nenhuma porta foi arrombada e nenhum objeto roubado. O acusado de ser o mandante do assassinato, ele mesmo, o filho, Volnês Lima de Barros Dantas. Só benção, padrinho. A benção, mãe. Volnês tem 17 anos quando realiza o sonho de infância, deixar a pobreza para trás e se mudar para a casa do pai em Natal. Em casa ele passava fome, ele andava maltrapilho, ele só usava a roupa dos irmãos. Depois que ele veio para o poder do meu irmão, a vida dele virou um mar de rosas. Francisco morava com a mulher e 3 filhas do segundo casamento em Natal, onde tinha uma loja de automóveis e uma frota de caminhões. Volnês, o único filho homem, foi muito bem recebido pela nova família e logo se tornou o braço direito do pai. Com 18 anos, Volnês já era o gerente da loja de carros da família, a Julie Veículos. Ele só andava em cima de carro novo, ele tinha dinheiro, ele só passava carnaval na Bahia, quer dizer, ele tinha tudo na vida. Volnês surpreende os funcionários pela dedicação ao trabalho. Ele se parece muito com o pai e chega a imitar Francisco nos gestos e na maneira de se vestir. Ele esqueceu de imitá-lo, de absorver uma única coisa: a honestidade. Em pouco tempo, Volnês passa a surpreender os colegas de trabalho por outro motivo: pela desonestidade. O pai sempre ia atrás da pessoa que venderam ou compraram um carro e descobria que o Volnês tinha levado vantagem na frente dele. Queria muito dinheiro, queria acabar com o que o velho tinha em vida ainda. E sempre ele tinha uma frase que ele falava, meu irmão falava para ele: olha, meu dinheiro não é capim não, rapaz. Com dinheiro de sobra, Volnês passou a se dedicar a 2 passatempos: a leitura de livros policiais e um curso de detetive particular por correspondência. Volnês tinha fixação em histórias de suspense. Volnês tem outro ídolo na vida, além do próprio pai, o detetive Sherlock Holmes. Ele leva a sério o projeto de investigar a vida alheia. Então nós descobrimos, posteriormente na casa dele, vários aparelhos eletrônicos de escuta clandestino. Aos 23 anos, Volnês sai da casa dos pais para se casar com Genilda, 5 anos mais jovem. Do casamento nascem 2 filhos e Volnês dá a um deles o nome do personagem preferido dele, Sherlock Holmes. Com emprego garantido e uma nova família, ele parecia mais maduro e mais tranquilo, mas era só aparência. Volnês não está satisfeito com o que tem e continua passando o pai para trás. Francisco começa a reagir. Ele está cansado de ser enganado. Um dos veículos que foi colocado no nome dele sem a autorização de Francisco de Assis Barros era uma D20 bonita. A discussão por causa da caminhonete foi a gota d'água. Daquele dia em diante, Francisco decidiu tratar o filho como um empregado comum. Depois de mais uma discussão, Francisco anuncia a decisão a Volnês e faz questão de dar a notícia aos outros funcionários.
O filho não é mais gerente da loja e não pode tomar nenhuma decisão sem a aprovação dele. Humilhado na frente dos empregados, sem nenhum privilégio, Volnês teve que se contentar com um salário de vendedor e com um carro com 3 anos de uso. Mas ele não perdoaria a humilhação. Revoltado, avisou que iria se vingar do pai. Ele dizia para todo mundo: eu ainda mato esse cara e fico com tudo que é dele. Você nunca acha que as pessoas vão fazer coisas desse tipo? Com mania de detetive, Volnês usa o equipamento de escuta para gravar ligações telefônicas. Sem que ninguém saiba, ele começa a planejar a vingança. Gravou várias coisas interessantes do pai. Ele poderia estar chantageando o pai e o pai não cedia a chantagem nenhuma. Francisco esperava que Volnês aprendesse a lição. Ele achava que em pouco tempo o filho se acalmaria e poderia até voltar para o cargo de gerente na loja de carros. Francisco estava enganado. Volnês parece não suportar ver o pai feliz. Meses antes de ser assassinado, Francisco se separa da mulher e vive uma nova paixão. As cenas de amor e os gestos de generosidade do pai para com a nova namorada aumentam o ódio do filho. Volnês, que imita o pai em tudo, vai além e passa a copiar a assinatura dele. O filho prepara a vingança com calma. Volnês rouba as chaves da casa do pai. Ele tem um plano. Francisco Barros só começou a se preocupar com as ameaças do filho depois de ter a casa assaltada. 3 de outubro de 89. O ladrão não precisa arrombar a porta. Ele tem a chave. Uma cópia fornecida pelo filho do dono da casa. Ao ser preso, o ladrão Ricardo Pereira de Araújo revelou o nome do mandante do roubo, Volnês, também conhecido pelo primeiro nome de batismo, João Maria. Diante da revelação, Francisco desistiu de registrar a queixa, pediu à polícia para soltar o ladrão e calou-se. Alô? Alô, podia falar com o Francisco? Pois não, é Francisco. O que eu posso Para ajudar? a polícia, Francisco só se calou porque estava sendo chantageado pelo filho. Volnês, de acordo com investigações, poderia ter gravado conversas comprometedoras do pai. O meu pai chegou para mim muito desencantado com ele. Falou: minha filha, seu irmão está fazendo coisas que quando eu tiver coragem eu falo para você. E eu disse: que coisas, pai? Ele disse: é tão sério o que ele está fazendo, o que ele anda fazendo, que eu não tenho coragem de falar. Eu disse: ele está lhe roubando? Assim. Até hoje nós não descobrimos o que é que Francisco de Assis Barros quis dizer com isso. Infelizmente ele levou isso para o túmulo. Francisco pagaria o silêncio com a vida. Um mês depois de desabafar com as filhas, o comerciante foi assassinado. Volnês entrega outra cópia da chave da casa do pai. Desta vez para o mecânico José Wilson dos Santos. Autorizou ao Wilson a contratar um terceiro elemento que ia ser Valmir. Os dois, inclusive, davam polimento dos carros da loja. Na época eu ia dar 500 reais para cada um. Assim que mais conta da loja, ia dar um carro para o Wilson vender para nós dois. Para a polícia, Volnês contratou os pistoleiros e imaginou o crime perfeito. De acordo com o plano dele, Francisco seria vítima de assaltantes. Mas nem tudo saiu conforme combinado. 8 da noite. José Wilson e Valmir estão prontos para matar, mas não conseguem sair do carro a tempo. O nervosismo dos assassinos salva a vida de Francisco. Segundo a acusação, Volnês exige uma nova tentativa no dia seguinte. Daqui a pouco, a última noite de Chico Barros.
Agora, o segundo dia não era na casa dele, era na loja. 3 de setembro, 7h30 da manhã. Na hora de cometer o crime, Valmir desiste. A segunda tocaia também não dá certo. Na época eu não tinha muita experiência, né? Aí eu senti que a gente ameaçada assim, por isso que eu fui, né? Quando o cara manda fazer um negócio desse com o pai dele, né? Tá dizendo tudo, né? De acordo com o Ministério Público, Volnês estava decidido a se livrar do pai e marcou a terceira tentativa para a noite de 3 de setembro de 90. Dessa vez, ele estaria por perto. 6h30 da tarde. Francisco chega em casa. Ele tem encontro marcado com a namorada, Keila. Ao mesmo tempo, Volnês visita um vizinho do pai, o revendedor de carros conhecido como João Gato. Onde ele se encontrava como álibi para exatamente justificar perante a polícia e futuras investigações de que não participara daquela execução daquele crime. Francisco vive os últimos momentos ao lado da namorada. Do lado de fora, os assassinos esperam a hora de agir. Nove horas da noite. Depois de se despedir de Keila, Francisco volta para o quarto. A cerca de 100 metros dali, Volnês conversa com um amigo do pai. Keila? Keila, é você? Keila? Keila? O que é isso, Wilson? Aí o Wilson já foi esfaqueando ele. Volnês bebe cerveja com um amigo do pai como se nada estivesse acontecendo. Você vai morrer agora, Wilson. Vai! São 17 golpes no corpo de Francisco, o Chico Barros. Na terceira facada, ele já está morto. Segundo a polícia, depois de jogar o corpo de Francisco Barros na caçamba da caminhonete, José Wilson e Valmir foram ao encontro de Volnês. Juntos, os assassinos e o filho da vítima pegaram a estrada em direção a uma localidade chamada Pium, região deserta a 12 quilômetros de Natal. O Volnês veio com o carro dele Escort até essa estradinha aqui. Aqui, vai parando aí, tá bom, tá bom, tá bom. Olha esse buraco aí, A autocova ficou rasa porque eles cavaram com as próprias mãos. Meia-noite. Os assassinos acabam de enterrar o corpo de Francisco. Segundo a polícia, Volnês assume o volante da caminhonete do pai. Falta apenas a última etapa do plano. Volnês abandona o carro do pai a cerca de 5 quilômetros de onde enterrou o cadáver. Ao chegar em casa com a roupa suja de sangue, Volnês, totalmente descontrolado, acabou contando tudo à companheira Genilda. Matei o velho. Se tu abrir a boca, eu mato você e as crianças. No dia seguinte, o carro de Francisco foi encontrado sujo de sangue e com 2 peixeiras. Mas a polícia não descobriu nenhuma pista dos assassinos, nem do cadáver. Com a morte de Francisco, Volnês tomou o lugar do pai. Na casa das irmãs, ninguém desconfiou do rapaz. Ninguém nem mesmo se lembrou das ameaças feitas por ele. Nas semanas seguintes ao crime, Volnês parecia ser o que mais sofria. Nas primeiras semanas, a cena se repete. Quando a família lembra a morte de Francisco, Volnês passa mal. Com o apoio da família de Francisco, Volnês assumiu o lugar do pai à frente da loja de automóveis. E só precisou de 1 ano para destruir o patrimônio de toda uma vida. Como lá em casa só tinha mulheres e ninguém tinha noção de como tocar para frente em uma empresa de carros, então
ele se prontificou a tomar conta da empresa e delapidou. Vendia os carros, não repassava o dinheiro para a gente. Faliu. O patrimônio foi quase todo dizimado, né? 2 anos depois do assassinato, Genilda procurou a polícia. Nervosa, ela denunciou as ameaças feitas pelos agiotas e finalmente contou o que ouviu do marido na noite do crime. Abriu o verbo e disse, olha, foi Vanessa que matou o pai dele. No mesmo dia, os assassinos e o mandante do crime foram presos. Mas faltava localizar o corpo. Um agricultor encontrou uma ossada na região de Pium e a família de Francisco decidiu enviar o esqueleto para um exame de DNA nos Estados Unidos. O resultado do exame demorou mais de 1 ano. Sem cadáver, não havia crime. E Volnês conseguiu se livrar da cadeia. No dia que completou exatamente 1 ano, o tribunal o pôs em liberdade, entendendo que estava havendo excesso de prazo para a conclusão da instrução. No dia 20 de maio de 93, Volnês foi posto em liberdade. 4 meses depois, o resultado do exame de DNA ficou pronto. A ossada era mesmo de Francisco. A essa altura, Volnês já estava longe. José Wilson dos Santos conseguiu autorização da justiça para visitar a mãe e nunca mais voltou para a cadeia. Valmir Pereira da Silva foi condenado a 26 anos de prisão e, como já cumpriu 1/3 da pena, vai ser libertado. Ele roubou meu pai de mim. Eu poderia ter sido muito mais feliz. Com meu pai do meu lado, podia ter... Volnês Lima Barros Dantas, também registrado como João Maria de Lima, e José Wilson dos Santos estão foragidos. Se você tem alguma pista que possa levar a eles, ligue para a linha direta, Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.